É que tá bonitinho ali em cima. Cadê? Puto. É com cara de sono. Ai, pode ir. Cara de velho. Poses de cada categoria. Então, nesse vídeo a gente vai falar das categorias Men's Physique, Bikini Wellness, basicamente. E esse vídeo aqui é mais um vídeo para nossa playlist de tudo que você deveria saber para antes de estar começando. Se você miar, vai pra lá. Ô, Gotem, vem cá. Chega mais. Esse vídeo é mais um vídeo para nossa playlist sobre tudo que você deveria saber antes de estar competindo no fisiculturismo. E esse vídeo é onde a gente vai falar sobre as poses dessas categorias. Então, começando pela Men's Physique. Então, o quarto de volta da Men's Physique. Aqui o que vocês estão vendo então na frente de vocês é a pose de frente semi-relaxada, certo? Um monte de gente não faz de frente, faz de lado, mas... Pra você que tá vendo esse vídeo aqui, nossa, eu vou ver uma pose, vou copiar ela e vou fazer, boa sorte. É. A ideia, na verdade, que vocês têm que entender que para algumas categorias é mais a ideia da pose do que a pose em si, copiada e colada. Então aqui a gente está vendo nessa foto 6 atletas, dá praticamente para falar que cada um tá de um jeito nos pequenos detalhes. Então, tipo, a gente tem a relaxar de frente, a ideia é que você mostre o máximo de frente possível. Só que se a gente já pegar o Alisson, ele tem o motivo dele para estar posando mais lateralizado. A gente tem o Yuri Lira, junto com o Lucon, eles estão na mesma pose, porém com uma diferença de o Yuri tá com o braço mais largado, o Yuri tá com as pernas mais juntas, mas ambos estão referentes à mesma pose. A gente tem o Yuri Ramon com a mesma pose, porém com a perna para trás. Então a gente tem a mesma pose, porém com detalhes diferentes. E ali o Alisson, a perna, ele tá em pé. Lembrando, dica aqui de coach de pose. Cada um faz a pose que vai valorizar mais o seu físico. Então, se você tem uma cintura mais larga, Men's Physique pede uma cintura mais fina, você vai fazer o trucão pra valorizar mais o seu físico. Se você já tem uma cintura fina, o ideal é que você pose de frente pra mostrar que essa cintura é fina. Então, assim, cada atleta vai adaptar ali. E pode acontecer de você pegar um árbitro que vai te tesourar por causa disso, que vai, tipo, se eu pedir uma pose de frente, você está de lado, não vou considerar que a sua pose está certa, então vou tirar ponto de você. Ou pode ser um árbitro que vai olhar e falar, o conjunto tá bonito, então beleza, passou. Bola pra frente. Mas a ideia é você estar mostrando aquele shape em V, não é mesmo? Então, ombros, quanto mais largo, se tiver 40 metros de largura de ombro, tá valendo, você tá dentro da Men's Physique desde que você tenha 2 centímetros de cintura. Então essa é a ideia mesmo, para você estar mostrando o seu melhor shape em V. Então depois eles vão pedir um quarto de volta, né? Que a ideia é para você estar mostrando sua pose de lado. Então, para muita gente que está começando, provavelmente vai falar, pô, mas é a mesma pose. E você não está errado. Por quê? Porque a de lado pode ser a de frente, desde que o árbitro não te chame atenção. Então, a pose de lado seria o quê? O pé da frente está apontando para o lado e o pé de trás está para trás do pé da frente. Então você percebe que aqui você tem menos variação de como está sendo a pose. Por mais que ali, beleza, um braço está mais para baixo, outro braço está mais para cima, outro mais para lateralizado, você tem pelo menos a estrutura, a base de todo mundo tá do mesmo jeito e é por um motivo. E nessa pose aqui, o que você busca tá mostrando é o quê? É toda a parte lateral do seu corpo e dando mais ênfase ali nos oblíquos e no o serrátil. Men's Physique tem que ter serrátil. Nessa pose, então, você realmente quer mostrar... Eu vejo como 4 pontos muito bons, que é... A gente vê nessa foto específica, tá muito bom do Alisson e do Yuri Ramon, que é o pelote no ombro, o pelote no peito, e aí quando você desce pro core, você vê os gols encaixadinho, perfeitinho, separado pelo risco do oblíquo serrátil. Então, tipo, isso é o que você mais vai querer no Men's Physique nessa pose. E mais uma vez uma linha que parece um V também, né? Sim. Parece quase como se fosse um Y, né? Tipo, o cara tem a perna mais fina, mas a cintura dele quase que é da mesma finura da perna pra abrir bastante ali na parte da dorsal e dos ombros. E por mais que seja pose de lado, você basicamente quer estar posando com a cintura escapular de frente. Uhum. Então, um quarto de volta de novo, você vai estar mostrando
suas costas. Essa é a que menos tem variação, né? Pelo Eu menos na acho que Men's Physique todo mundo posa igual dessa coisa. A única diferença é mais a altura do braço, que vai ter atleta que vai preferir mais pra cima, outro atleta mais pra baixo, mas no geral a pose é bem parecida. Sim, não tem muito o que falar, você vai estar querendo mostrar sua musculatura e volume e ponto. E depois o outro com quarto de volta, que é igual ao outro lado, mas normalmente esse é o lado ruim de todo mundo. Aí uma foto ou outra sempre tá com tudo errado ali, mas faz parte. E para quem já achou estranho aqui, que vem que mais acompanha, né, o tradicional, então fica atento à sua federação. O que a gente acabou de mostrar aqui é um quarto de volta, porque a IMBA, que é a federação pelo menos atuante no momento dessa gravação, que é a federação natural atuante no momento dessa gravação, tem um quarto de volta da Men's Physique. A gente sabe que outras federações não têm um quarto de volta para todos os lados. Então fica atento que sua federação vai pedir. Do mesmo jeito que a tradicional também não tem poses na Men's Physique, a IMBA tem poses na Men's Physique. Então a gente está trazendo aqui para vocês pelo menos estarem cientes. Então a gente tem aqui, na Men's Physique a gente tem basicamente tudo igual às outras, com uma coisa a mais. Sim. Então a gente tem duplo bíceps de frente, que é uma pose que eles pedem também na Men's Physique. Alguns preferem fazer com vácuo, que eu já discordo totalmente para Men's Physique fazer uma pose de duplo bíceps de vácuo. Eu acho mais estranho do que Classic Physique, que Exatamente. eu já não gosto, né? É a mesma coisa de um Classic Physique fazer abdominais e coxas com vácuo, né? Então, tipo assim, não faz muito sentido você na Men's Physique, que tem os gomos bonitos ali no lugar, que é por isso que você tá na Men's Physique, fazer um duplo bíceps de frente fazendo vácuo. Mas, né, tem gente que faz e não perde por isso, como a gente tá vendo ali o Alisson, que é campeão da Men's Physique, ele todos os campeonatos que ele participou, ele levou top 1 praticamente. Ele posa com vácuo. Então, nessa pose aqui, o que você quer mais mostrar é sua cintura escapular muito grande, o que a gente percebe é o seu braço também muito grande. Tá sendo pedido isso na Men's Physique, tá sendo levado isso para Men's Physique. E quanto menor a cintura, mais você sobe, certo? Não tem muito o que discutir. Segundo duplo bis, lembrando, nunca é muito em ordem, mas a gente está trazendo o que normalmente é em ordem, né? É a expansão de dorsal. Então na Men's Physique também tem expansão de dorsal de frente. Sim, aí cada pessoa vai fazer ali do seu jeitinho. Só que no caso, como a gente já tinha comentado aqui em outro vídeo, foi inclusive no vídeo do Campeonato Paulista, o Leandro, ele tava armando a pose, ele explicou pra gente, por isso que ele tava numa pose semi-relaxada de frente, que não é expansão de dorsal de frente. Mas de qualquer forma, a gente segue ali o padrão do Thiago, do Alfredo e do Alisson, que estão fazendo a pose correta. Nessa pose aqui, o que você mais quer ver é esse arredondamento dos deltoides ali, que os três ali que estão na pose conseguiram trazer muito bem nessa foto. Peitoral melhor lado, que a gente já comentou na Bodybuilding na Classic, você quer trazer não somente o seu peitoral espesso ali na foto, mas também quer trazer o conjunto de braço, o deltoide ali, e oblíquo, caso você desça um pouco os punhos. E no Men's Physique, infelizmente, não vai ser julgado, pelo menos, a perna, certo? Nem panturrilha, né? Porque a gente vê, né, umas panturrilhas aí, louca aí na Men's Physique, mas até aí, Bodybuild Classic não é julgado, então não tem problema, tá? Mas é treina em panturrilha, fazendo favor. essa ideia. Não é porque chama peitoral melhor lado que você só quer mostrar seu peito, lembre-se disso. Dando sequência, então, tríceps melhor lado, mesma coisa da peitoral melhor lado. Você quer estar mostrando o seu conjunto de deltoide, de tríceps e bíceps ali, tá chamando muita atenção, mas não esqueça de estar mostrando de novo, o seu oblíquo, seu reto abdominal, uma torçãozinha, sua cinturinha fina. Nessa foto, o que acabou mostrando mais a cintura ali é o Alfredo. Você vê que o Thiago e o Alisson, eles esconderam onde a cintura deles acaba. Isso pode ser bom se ele tiver uma cintura larga, mas ruim porque chama a atenção pro do Alfredo, que tá claramente que ele tem uma cintura mais fina ali nessa foto. Duplo bíceps de costas, então. Quanto mais carne, melhor. Também é pedido, detalhe nas costas, aquela famosa empinada no glúteo para mostrar os seus eretores de espinha. Como você não tá mostrando o seu glúteo gordo, você pode empinar ele para trás, que não tem problema, precisa contrair, né? Não é igual o Classic Physique Bodybuilding. Então, nesse caso, é favorável que você até relaxe o glúteo para dar uma jogadinha mais para trás ali. Sim. Ainda de costas, expansão de dorsal, que é basicamente igual semi-relaxado, porém a mão na cintura para dar a impressão de cintura mais fina ainda, inclinando para trás, como qualquer outra categoria mesmo, né?
Então, sequência, então, assim que eles viram, normalmente eles pedem o abdominais e coxa. Eu não sei porquê, coxa, Mas é a mesma ideia das outras categorias também. Então, os dois braços erguidos acima da cabeça, com o abdominal bem contraído. Aqui você quer mostrar todos os gombos do reto abdominal, do oblíquo. E aqui, se você racha, tem que estar gritando mesmo. Você também quer estar mostrando a largura da dorsal ali. Você tem que ver realmente saindo do seu core e a dorsal ali muito expandida. O Alfredo, nessa foto aqui, só pra vocês saberem, a gente não sabe se ele foi despontuado por causa disso, mas ele fez a outra pose que a gente vai estar falando, que é a intercostais, que é parecida com abdominais e coxa, porém com um dos braços você faz um bíceps. E na verdade essa pose aqui você não quer estar mostrando totalmente à frente da pose, você quer estar mostrando meio lateralizada, exatamente para estar reforçando mais a ideia ainda do oblíquo, do serrátil e das suas costas. Então nessa pose aqui você tem a oportunidade, na verdade, de rotacionar e torcer um pouquinho o corpo, para estar mais fatiando ainda os oblíquos. E para Men's Physique são essas as poses, mas fique sempre atento nas federações que você vai competir e quais são as posições que eles pedem, tá? Porque essa aqui que a gente está trazendo é referente à IMBA, que é o que a gente está assumindo no momento. Então agora falando das categorias femininas, a gente tem biquíni e wellness. Basicamente, biquíni wellness, a gente vai ter as mesmas poses, só que cada atleta vai fazer a pose que mais valoriza ela. Não existe uma regra de poses, tá? Você pode fazer a forma que você quiser, você pode seguir o padrão IFBB, você pode seguir o padrão NPC, que são federações tradicionais de fisiculturismo, mas adaptando para deixar essa pose o mais dentro da sua categoria possível. Então a gente tem aqui a opção da pose de frente, que pode ser feita no padrão NPC igual o que eu fiz, que é o NPC Wellness, que eu gosto muito dessa pose, eu acho que valoriza muito, tanto para wellness quanto para biquíni. Claro que existem adaptações que dá para você fazer na pose de acordo com o seu físico, para encaixar melhor em uma categoria ou na outra. Nesse caso eu estava numa biquíni, então eu encaixei a pose do jeito de uma biquíni. Mas podemos fazer também a pose de frente padrão NPC, que é a que a Evelyn e a outra atleta, que a Raíra, tá fazendo. Que essa é a antigona, tá? Esse daí foi do primeiro campeonato da INBA e até hoje seguem os mesmos padrões. Você pode fazer essas opções de pose de frente ou a pose mais padrão IFBB, que é a pose totalmente de frente para os árbitros, com uma perna esticada ou as duas pernas na mesma posição, contanto que você consiga trazer o melhor do seu físico nessa pose, tá? Então, o que eu diria para as meninas experimente a pose que mais encaixe no seu físico, porém saiba que existe essa. Porque não chega no campeonato e o juiz fala, não, eu quero a pose totalmente de frente e não seja pega pelo menos desprevenida. Então, pelo menos saiba como que são as opções de pose, né? Sim. Agora, para pose de lado, basicamente a gente vai ter o quarto de voltas completo na INBA, então a gente vai fazer pose de lado pro lado esquerdo e pose de lado pro lado direito, claro, dando a sua ordem ali do quarto de voltas. Mas você pode fazer na opção 1, que é o padrão NPC da Wellness, ou você pode fazer esse padrão 2, que a maioria das meninas acaba preferindo, que é o padrão IFBB da pose lateral. Por quê? A Aninha ficou maravilhosa nessa pose e acho que todo mundo decidiu copiar e começou a fazer nela desse jeito. Então, meio que todas as meninas fazem a pose mais parecida com a da Aninha, né? A pose lateral. E as biquínis tendem a preferir a primeira opção ali, que é a minha pose da Sport Model. Daria pra dizer que essa pose da Aninha é preferida pra wellness exatamente porque a parte externa da coxa normalmente aparenta maior do que a parte interna nas poses laterais? Pode ser que sim. Pode ser que não. E pode ser que não, porque tem muita biquíni que gosta de fazer essa pose também, porque se você alongar direitinho, colocar o pezinho bem na posição certa, você parece muito mais fina e alongada. Então a menina que não é tão alta, talvez prefira essa pose pra ficar parecendo mais alta. Enfim, é meio que um padrão que todo mundo pode fazer. A Jéssica também fez no latino-americano essa pose, então ela ficou perfeita na pose e meio que você pode fazer do jeito que você quiser. Contanto que
você se enquadre na categoria, porque tem muita menina que tem a coxa muito grande, se ela faz a pose totalmente de lado assim, pode aparentar muito grande e ela tá na biquíni, aí ela fica parecendo um mamute perto das biquíni. Então, assim, vamos colocar a pose certa pra atleta certa. Então, por isso que eu falo pra vocês, façam aulas de pose, façam comigo também, tá? Então, dando um quarto de volta de novo e mostrando a parte de trás do corpo. A gente tem várias opções de pose de costas. Esse padrão aqui que vocês estão vendo agora é um padrão mais indicado para biquíni, onde as pernas estão um pouquinho mais fechadas, no caso é do meu ali, né, que é, o meu pé não tá tão abduzido para não aparentar tanto aquele corte lateral do quadríceps, mas temos duas atletas aqui do meu lado que também fizeram essa pose de costas e deu super certo para elas, mesmo aparentando um quadríceps um pouco maior. Então vai depender muito do árbitro, tá? Tem árbitro que não vai gostar de uma biquíni posando com o pé tão abduzido assim. É uma pose que encaixa melhor para wellness. Qual é a diferença básica para posar de costas da biquíni e da wellness? A abertura das pernas. Então, geralmente, a wellness ela tem uma abertura um pouco maior, pouca coisa, pelo amor de Deus, maior do que a sua linha dos ombros. E também você dá uma leve flexionada nos joelhos. Isso geralmente tende a favorecer melhor as atletas wellness, porque melhora a marcação de posteriores de coxa, como por exemplo, a gente tem um exemplo ali da Fabi fazendo essa pose que ficou sensacional, dá pra ver todo o corte do posterior de coxa dela, dá pra ver o glúteo e tudo mais. E é uma pose que valoriza muito mais a wellness quando tá com a perna um pouquinho mais aberta e os pés um pouco mais abduzidos. Já na biquíni, a gente quer uma menina mais longilínea. Então, se ela abrir muito a perna assim, ela vai criar a desproporção que a gente não quer na biquíni, que é os membros inferiores parecerem maiores que os superiores. Então, já meio que vai encaixar ali. Você pode fazer igual a wellness, mas não é muito indicado, porque a maioria das meninas acaba treinando muito forte membros inferiores e acaba tendo uma certa desproporção, porque já é o padrão do físico, né? Mas é isso. Então, Men's Physique, Bikini Wellness, vídeo aí passando por todas as poses, mas reforçando, fique muito atento a qual federação você vai estar subindo e quais poses você vai estar sendo cobrado. Mas a gente passou aqui basicamente todas as poses, né, que são cobradas, né, tipo, jogando pra cima. Então, se pedir menos, esse vídeo também vai estar servindo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário aqui, outros temas pra gente estar trazendo aqui no canal. Manda pro seu amigo que tá posando errado. Ele sabe que, como acha que só duplo bíceps tá bom. Isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.